Pessoal, só para vocês entenderem, o analisador de gases, né, da RenDMat, da MDI, é um analisador como qualquer outro analisador de gases. Só que o que é interessante, né? Ele é muito prático, porque aqui ele já está embutido a calorimetria indireta basal, que é o método mais seguro de você avaliar a taxa metabólica basal. E a taxa metabólica basal, para muitos colegas médicos e da área da saúde, nutricionista, não dá tanto valor, porque acho que é um cálculo estimado e que tem muitos viés, concordo. Na bioimpedância é o método que tem mais viés. A quantidade de água que o paciente tomar no dia anterior, nesse jejum que está fazendo, influencia diretamente a passagem de íons, né? Aqui não. Aqui a gente está falando de análise de gases. Toda a reação orgânica, o produto final, vai ser CO2 e água. O software analisador de gases ele tem essa capacidade. São 3 vias. Uma via onde tem o consumo de oxigênio, produção de CO2 e as gotículas d'água que se formam na face aqui da máscara do paciente. Então, é preciso. O software analisa a degradação da molécula, principalmente do carboidrato, da gordura e da proteína, mas no laudo não sai a proteína. Então, a quantidade que você usa na degradação para fazer a via, principalmente a via da glicólise, que você vai usar aqui da recente do ATP, ele calcula com a quantidade da produção do teu CO2 e o consumo de oxigênio para cada substrato. Então, aqui é preciso, não tem achismo. Tem uma margem, qual o erro desse exame aqui? Que entra numa margem que o fabricante me dá de 10%, que a gente está falando de taxa metabólica basal. Então, quanto o Pérez que está aqui, está no ambiente, no consultório, eu saio, não fico com o paciente, ele projeta para mim no meu celular, eu consigo ver a tela onde o paciente está bem acoplado ou não. E para que evitar que o paciente mexa a cabeça, movimente um pouco o corpo, esse gasto de energia não entra dentro da sua TMB. Aí está o erro do equipamento, mas não da degradação. Então, ele não te dá só a taxa, mas ele vai te informar a quantidade de substrato que está sendo degradado para aquela tua taxa metabólica. Então, é uma forma muito mais precisa, tá bom? Vamos lá, então, e é simples. Né? Vou simplesmente complementar aqui, colocar os dados do paciente e vou instalar e vou colocar a máscara nele e aí vem novamente a tua pergunta. Eu vou analisar a informação que ele vai me dar. Tudo é conhecimento, a hora de voo, né? a tua formação, tá bom? Então assim, eu vou acoplar a máquina, eu vou colocar ele 3 minutos se acostumando com a máscara, porque é uma máscara chata, dá sensação de sufoco, o paciente tentar inspirar e expirar da forma melhor, combinado? E depois 10 minutos de exames propriamente dito. Então assim, durante o exame, o que você mexer não tem que ficar estático, mas o que você, o mínimo, deitado, né? Isso, o que você mexer o mínimo possível, melhor. A taxa metabólica basal mede a tua taxa no repouso. O equipamento da RenDMat, a ergospirometria, eu consigo falar em alta performance é sinônimo de ergospirometria. Porque é o único exame que vai te dar o quê? Treinabilidade. Então, falar em treinabilidade, zona de treinamento, é o que vai te dar realmente essa performance. Além disso, além de eu tirar doenças cardiopulmonares, fazer uma investigação cardiopulmonar sua, a ergospirometria, ela vai te dar essa análise de performance, porque eu vou te dar a tua zona de treinamento, tá certo? E eu posso te dar a tua faixa ótima de queima de gordura, de uma forma muito mais precisa. Não só usando a formulazinha da frequência, que você vai achar o teu expirado, aqui, pela troca gasosa, que a gente está falando em metabolismo. Porque os exames vocês vão perceber que eles se casam, né? Eu e o Luciano, a gente está literalmente casado, embora a gente durma de conchinha, normalmente quando a mulher dele não vem, que está ali atrás, a gente dorme no mesmo quarto, a gente dorme de conchinha. E tem essa ligação laboral também, porque o exame dele está casado com o meu. O Luciano ele vai avaliar uma estrutura anatomorfofuncional. E se essa alteração pré-existente, eu quero ver a resposta dela a nível fisiológico e metabólica aqui. Então, o exame se completa. Vou te dar o exemplo. O Luciano acha um paciente com strain de 12. E esse cara tem um VO2 em zona superior, percentil acima de 90, não está batendo. Ou eu ou ele fizemos caca. Geralmente é ele. Normalmente, é mentira que a gente nunca fez. Tá? Nunca Nunca bateu até hoje, mas pode bater. Não bateu ainda. Então, assim, vocês estavam falando ali, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Que os exames eles estão casados. Tu não entendeu, né? Tu pegou? Tá falando, pô. Como é que tu vai? Depois tu vai me perguntar. Pô. Então, assim, eu estou dizendo que os exames são casados. Além de eu e o Luciano estava brincando que a gente dorme junto quando a mulher dele não vem, tem uma atividade laboral muito importante, porque a alteração anatomorfofuncional que o Luciano vê no eco avançado, eu vejo essa ação fisiometabólica aqui.
Ergospirometria não é só sinônimo de alta performance pela zona de treinamento. Ergospirometria não é só estadiamento de insuficiência cardíaca, indicação de transplante, investigação de doenças cardíacas, como essas descritas, tá? Que é a arritmia gerada pelo esforço, pulmonares, obstrutivas e restritivas, mas é o exame que te dá performance e te dá zona de treinabilidade com isso, tá certo? E eu consigo aferir de uma forma, o paciente ele fica, para os nossos atletas que a gente acompanha, isso a gente inseriu dentro do bodybuilding. O que é o diferente nosso? Hoje o meio do bodybuilding ele realmente nos abraçou. Porque a gente está colocando isso aqui na cabeça do usuário do anabolizante, no cara que tem que ser como referência, como costumo dizer, o high pro. Ou seja, todos os pacientes de alta performance no Brasil, os altos profissionais, são um ou outro que não consegue acompanhamento com a gente. Então a gente tem análise desse coração, a gente tem uma análise muito apurada do que é uma lesão nesse sistema cardiovascular. A gente tem uma certa autoridade, entre aspas, não é isso sendo um pernóstico, mas em termos de vivência, de saber realmente como é que está o coração desse cara. Que é o cara que tem... O que a gente observa? Que quanto mais tempo, quanto mais miligramase, mais é o efeito deletério nesse coração, tá? Nesse sistema cardiovascular. Salvo algumas exceções, como o irmão falou. Então, a tua pergunta que ela tinha me feito é qual a diferença entre essa análise metabólica, porque ela sabe que isso aqui dá também, e daquele dali. Ali é no repouso e aqui é na atividade, né? Então, o paciente realmente de performance, ele fica muito bem analisado. Eu dou, por exemplo, o Pacholok informações fenomenais para o Ramon, para o Rafa, para o Brandão, para o Zanca. Ele consegue otimizar dentro do treino de uma forma muito correta. Ele consegue otimizar esse bodybuilder. E colocar isso a gente está conseguindo colocar hoje no bodybuilding, que é um lugar que não existe. Nossos atletas brasileiros, eu digo que eles são privilegiados de poder primeiro tratar a insuficiência cardíaca estabelecida neles, que eles acham que a maioria dos caras na gringa acham que é normal ser grande, ter falta de ar, e estar sem subir um hall de escada. Os caras acham que eu estou de boa, porque eu sou grande. A maioria dos bodybuilders pensam isso no mundo. Não é, isso é doença estabelecida. Então o brasileiro já está com essa vantagem. E segundo, de ter esse estadiamento. Porque o que o Luciano falou ali é sinônimo de acompanhamento longitudinal. A partir do momento que eu tenho esse paciente na mão e eu sei realmente avaliar de uma forma longitudinal, 3, 6, 9, 12, esse meu atleta, que é o que estamos fazendo hoje, eu consigo dar prevenção para esse paciente, porque eu consigo diagnosticar talvez uma ação que ele ia ter de uma enfermidade, de um efeito colateral desse anabolizante, de uma forma muito mais precoce. Só que a gente consegue nesse paciente também fazer uma análise de velocidade de agressão, velocidade de dano. Porque se esse paciente ele faz uma avaliação comigo em janeiro, e o cara chegou a fazer uma avaliação novamente em outubro, 10 meses, e o cara caiu mais de 15% do strain que ele tinha no começo de janeiro, esse cara está evoluindo com uma evolução muito rápida de dano. Digamos que o strain do cara era de 15, e agora ele baixou para 13,5 em 10 meses. Cara, a agressão, o que ele está fazendo está muito agressivo. Vamos supor que esse paciente daqui mais um ano caia mais 15%. 15% na verdade vai cair para quase 13%, na verdade, né? 13%. Mais 15% que ele cai esse número. Vai baixar para 11 alguma coisa. Olha o tempo que ele teve de uma evolução de menos de 2 anos para cair de 15 para 11. Isso é insuficiência cardíaca grave. Agora imagine o paciente usando 5 anos. Como é que ele não vai evoluir? Então a gente consegue, através desse tipo de análise, dar essa informação de velocidade de dano e de quanto que esse paciente tem de lesão, que a gente chama de estadiamento, para poder abordar e orientar esse paciente de forma correta. Assim a gente consegue. Qual que é a outra coisa boa que a gente tem? Vários pacientes que a gente medicou e conseguiu colocar na cabeça deles com menos é mais, ou seja, menos droga e mais, digamos assim, treinamento, orientações e as medicações que a gente prescreveu, muitos pacientes melhoraram.